Olá, meus queridos. Esse é um vídeo introdutório, tá, da disciplina aí futebol e futsal, metodologia do futebol e futsal, tá? E aí a gente trata a princípio nesse módulo 1 aí, deixa eu abrir os slides para vocês aqui. A gente vai tratar basicamente no módulo 1, perspectivas históricas, né, e normativas do futebol, do futsal, né? E aí a gente tem que entender que nossa jornada acadêmica ela vai compreendendo que o futebol, o futsal não são meros fenômenos recreativos, né? Mas que existem sim condições sociais complexas que exigem do profissional de educação física uma compreensão que vai realmente transcender a prática, né, de campo. Nossos objetivos nesse módulo, eles perpassam pelo reconhecimento, na verdade, do processo de evolutivo dessas modalidades, a identificação das diferentes formas de prática e análise criteriosa da regulamentação básica que as rege, né? Ou seja, regras especificamente. Falou um pouquinho da gênese, né? A evolução histórica, e aí uma embora a institucionalização do futebol ela remonte aí à Inglaterra do século XIX, as práticas corporais com bolas e pés encontram raízes e rituais na atividade, como Jiu-Jitsu na China antiga, cálcio, né, na Itália do século XIV, a fundação do The Football Association em 1863, que marca realmente o nascimento do futebol moderno, que inicialmente era uma prática restrita às elites econômicas. E aí a gente tem no Brasil a introdução oficial, ela vai acontecer em 1894 por Charles Miller, né, que evoluindo de um esporte aristocrático para um fenômeno de massa que rompeu barreiras raciais e sociais nas décadas de 1920. E hoje a gente tem aí um esporte praticamente mais difundido no nosso país, né? Aí a transição para o futsal, a gente vai diretamente do futebol para o futsal, uma manifestação do século XX, surgida entre as décadas de 1930 e 1940, né? Seja pela vertente da uruguaia de Juan Carlos Seriani Gavier, ou pela versão brasileira na Associação Cristã de Moços São Paulo. E aí, mais uma vez, sempre que vocês forem remontar a origem das modalidades, sempre vai ter a Associação Cristã de Moços envolvidas, porque eram as melhores instituições de ensino da época, né? O ensino religioso, católico, na verdade. E aí, o futsal ele nasceu da necessidade de adaptar o futebol a espaços reduzidos, como ginásios de basquete, por exemplo, já havia na época, o que exigiu algumas modificações técnicas profundas, como redução do número de atletas e o aumento do peso da bola. Tá? E aí, dimensões manifestas do esporte, a gente tem que entender que as dimensões são reduzidas, né? O esporte ele foi adaptado, e aí eu preciso que vocês entendam, na verdade, as dimensões educacional, de participação e de rendimento, né? E aí, como bacharéis, a gente deve discernir as dimensões do esporte conforme preconizado pela lei de Pelé, né? Pela lei Pelé, na verdade. O esporte de rendimento, o foco, a excelência técnica, a tática, visando resultados competitivos. Já o esporte de participação, ele vem priorizar o bem-estar e a integração social, os momentos de lazer. Por fim, o esporte educacional, que busca uma formação, busca uma formação com o desenvolvimento integral do indivíduo, fomentando a criticidade e valores como cooperação, sem a obrigatoriedade da seletividade ou hipercompetitividade. Diferenciar essas três bases do esporte tradicional, esporte de competição, esporte de participação, esporte de educação, o futebol no caso, é bastante fundamental, tá? E aí a gente tem é necessário que haja uma compreensão
da lógica do jogo, que exige, obviamente, o domínio das regras institucionais. Enquanto o futebol é disputado por 11 jogadores de campos de grama, natural, sintética, e aí tem dimensões específicas, regulamentadas por uma Confederação Brasileira de Futebol, né, por uma Federação Internacional de Futebol, que é a FIFA. E aí a gente tem que destacar também as diferenças da gestão de tempo no futebol para o futsal, né? A gente tem que pontuar todas essas situações. E aí a gente tem que entender também o papel da arbitragem, a integridade da prática, que ela vai ser assegurada por essa arbitragem, que ela vai condicionar, na verdade, o jogo e preconizar o respeito às regras, especificamente já pré-definidas de cada modalidade. E aí a gente tem que, eu gostaria de fazer com vocês uma provocação, né, acadêmica, né? Ao longo deste módulo aí, eu vou convidá-los a refletir sobre a cultura brasileira que imprimiu o conceito de futebol arte, priorizando o drible, a criatividade individual, os contrastes como a disciplina tática e científica, frequentemente associada ao modelo europeu, né? E aí, consultem as fontes biográficas disponibilizadas, aprofundem-se nessa análise da regulamentação básica da modalidade, né? O domínio técnico, histórico é o que distingue, o que vai distinguir, na verdade, você enquanto instrutor, um profissional, professor de educação física, na modalidade, tá? Então, eu lanço um desafio para que vocês se aprofundem um pouco mais e entendam os conceitos históricos e filosóficos, perdão, do futebol para que vocês consigam, de antemão, entender, na verdade, como aplicar essa modalidade que é tão praticada no nosso país, né? Entendam enquanto profissional bacharel, entender as diferentes formas de atuação de, do esporte é fundamental. Beleza, meus queridos? Um bom estudo para vocês. Cuidado com os prazos, né? Por favor, se atentem aos prazos, às atividades específicas, né? E aprofundem realmente, aproveitem aos materiais de apoio também. Abraço, meus queridos.